Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um Papo Caché. E hoje o nosso tema é liderança. Lechaim, Lechaim. Estamos aqui começando o nosso episódio, onde a gente aborda questões da vida com uma visão atual judaica. Vamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores. PSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, onde estão instalados os nossos estúdios. Eu sou o Renato. Rabino Dani. Ok, e hoje a gente vai falar sobre, e aí, liderança é sobre poder ou influência, Rabino Dani? Manda bala, quero ouvir você. Vamos lá. Poder ou influência? Vamos explicar primeiro o que quer dizer poder e influência, mas eu vou trazer 3 passagens. Se você me permite, eu vou trazer 3 passagens onde aparentemente tem uma contradição entre elas. E depois a gente vai abordar realmente o que representa poder e influência de uma maneira prática para a gente. Então, ninguém melhor do que para falar sobre poder e influência ou liderança do que Moshe Rabbeinu, Moisés, o líder do povo judeu que tirou o povo da escravidão do Egito, que recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, nos guiou durante 40 anos, grande o mais líder. difícil do mundo. Exatamente, tadinho de Moisés. É um grande líder. Liderança, sobre a liderança de Moshe, de Moisés, não há discussão. Nunca existiu um líder igual a ele. Assim determina a Bíblia. Então, eu quero contar para vocês, a gente vai estudar 3 passagens e vamos ver qual que é a diferença para poder entender nesse quesito o que significa poder e liderança. A primeira passagem que eu vou te contar, que consta na Bíblia, foi o seguinte: Moisés não aguenta mais. O povo, para variar, reclamando. Não era tão difícil. A gente sabe como é que é. O povo reclamando, eles estavam querendo comer os peixes, os sushis que eles comiam lá no Egito, eles não estavam no deserto e não tinham, eles estão reclamando. E Moisés, ele reclama para o Criador e fala o seguinte: Deus não está dando para tomar conta dessa galera. Aí então Deus fala para Moisés: Moisés, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Escolha 70 pessoas que eles vão te ajudar no quesito de liderança, de profecia, que eles vão te ajudar a amenizar o teu esquema, o teu trabalho. Ele era líder, então escolhe 70 pessoas. Fazendo a história curta, Moisés ele escolhe essas 70 pessoas e 2 deles não quis ir para o diploma que Moisés iria passar para eles, então, todo o seu poder, ia delegar o poder para aqueles 70 recrutas que então se tornariam líderes igual Moshe, nesse quesito de liberar o povo, e tava, principalmente o quesito de profecia, igual Moisés ele tinha, para poder julgar o povo, enfim, etc. Então, ela conta que 2 não foram para essa formatura e começaram a profetizar no acampamento. Eles chamavam Eldad e Meidad. A Torá conta o seguinte, que eles estavam profetizando no acampamento. O que eles estavam profetizando no acampamento? Eles chegaram e falaram o seguinte: olha, Moisés vai morrer e quem vai levar a gente para Israel é Josué. Agora, lembra que isso era no primeiro ano ainda da saída do Egito. Quer dizer, acabado de sair. Quer dizer, ninguém sabia dessa informação, mas eles também foram dotados de profecia, apesar que eles não estavam na formatura, mas eles eram escolhidos. Eles começaram a profetizar. Josué, quando escuta uma coisa dessa, fica desesperado e fala para Moisés: Moisés, cala a boca deles, eles estão falando besteira. Eles estão falando besteira, eles estão falando que você vai morrer e que eu que vou conduzir o povo para Israel. Então cala a boca deles, eles pegaram poder, mas não estão agindo. Não estão sabendo usar. Não estão sabendo usar, estão falando. E o que Moisés responde? Moisés fala o seguinte: o quê? Você está me mandando calar a boca deles? Inshallah, deve ter falado em árabe, Moisés lá no Egito. Imagina, tomara a Deus que todas as pessoas fossem profetas igual a eles. Vamos profetizar, todo mundo pode profetizar, que todo mundo seja líder, que todo mundo tenha poder. Tomara a Deus que todo mundo tenha poder. Essa é a primeira cena, ok? A cena que consta na Bíblia. A segunda cena que eu vou te mostrar, que eu vou te falar, é logo 2 porções depois. Acontece o seguinte: Moisés tinha um primo chamado Cora,
E esse sujeito, Cora, ele reclama com Moisés que pegou a liderança para ele, que pegou o sumo sacerdote para o seu irmão Arão. Eles reclamam, esse cara vem e reclama. Que história é essa? Por que vocês acham que só vocês são líderes? Nós também somos líderes. Todo povo é líder. Todo povo pode ser líder. E Moisés age completamente diferente. Meu amigo, vou te falar, ele fica... Pé da vida. Surtou. Moshe ele fica nervoso, Moshe ele fica chateado. Tecito vai pôr lá o paná. Moshe ele desaba. Ele falou, não é possível. Os caras aí, eles já são levitas, porque eles eram da tribo. Eles querem ainda serem sacerdotes. Que história é essa? Ele fica nervoso, etc. Briga com ele, fala, olha, se vocês continuarem nessa, Deus vai criar uma morte para vocês que nunca existiu. A terra vai se abrir e vocês vão ser engolidos. De fato, os caras foram engolidos. A pergunta que não quer calar, calma aí, cadê o Moisés que falou, tomara a Deus que todos fossem profetas? Agora teu primo está querendo e você age de uma maneira completamente diferente. Mas é completamente assim, da água para o vinho. Não dá para entender. Os dois queriam poder. Um queria o poder, você falou, tomara que todos tenham. O outro quer poder, você fala, não, pelo amor de Deus, eu não sei quem é, etc. O que está acontecendo ali? São histórias contraditórias e próximas uma da outra. Então nós temos uma regra curiosa que a gente fala todo dia de manhã, que quando a gente tem versículos que estão discutindo, a gente precisa de um terceiro versículo. Muito por isso que eu vou te contar a terceiro episódio, para a gente poder definir o que está acontecendo aqui, para a gente entrar no tema, quando a gente pergunta sobre liderança, sobre poder ou influência. Então a terceira história que a gente vai contar é o seguinte, realmente, de fato, passaram-se os 40 anos, Moisés está pendurando a chuteira, entre aspas, está entregando o posto, e ele fala para Deus o seguinte, Deus, por favor, eu estou partindo, escolha alguém para liderar esse povo, porque não é justo o seu rebanho ficar sem um pastor. Eu tenho um pastor, e agora estou indo embora, coloque alguém. E Deus atende e falou o seguinte, olha, pega Josué. E a Torá, a Bíblia usa duas expressões sobre isso. Você vai pegar Josué e ela fala o seguinte, e você apoia as suas mãos sobre ele e dê a sua glória para ele. E dê sua glória, de seu esplendor, dê a ele. Duas expressões. Coloque a mão sobre ele. E é curioso, tá, Renato, que quando a gente fala apoiar a mão, samar, essa palavra apoiar a mão, é a origem da palavra do diploma rabino. Por exemplo, quando um rabino ele tira diploma de rabino, é chamado de smichá. Smichá é apoio, porque quando um sábio apoia a mão, é igual um pai que apoia a mão sobre o filho, está abençoando ele, está transmitindo para ele do seu conhecimento. Então está escrito, apoia a mão sobre a cabeça. Então é como se ele tivesse, Moisés está transmitindo para ele. Por isso o apoio é chamado, o diploma de rabino é chamado smichá, apoio. Até hoje, você tem smichá, você não tem smichá. Você tem diploma, não tem. Quer dizer, você tem o apoio de um outro rabino, porque nunca um jovem atinge o diploma de rabinato sem ter um rabino que certifica, que apoia ele, que apoia ele. Então apoiar, a mão significa apoia sobre a sua mão sobre ele, transmite sobre ele, e dê de sua glória para ele. Aí pergunta, sabes, por que é essa redundância? Apoiar a mão, o que quer dizer da sua glória? Então nós sabemos falar que não, aqui tem uma diferença, e essa é a diferença-chave que a gente tem que explorar, que é a terceira história aqui, que quando a gente está falando sobre liderança, ou passar uma liderança, aí você tem duas características. Uma que é chamado poder, e a outra que é chamado a própria influência. Poder é o rei. Um rei, ele tem poder. O que quer dizer? Você tem uma firma, você tem uma loja. Você precisa ter uma pessoa que é o cabeça. Essa pessoa que ela é cabeça, ela tem que tomar conta de todos aqueles que estão abaixo dele. Ele, literalmente, é o único que tem o poder daquela loja, daquela firma, daquela empresa que for. E todos os subordinados estão subordinados a ele. Essas pessoas temem ele, porque tudo está na mão dele.
se você vai entrar, se você não vai entrar, ou se você está certo ou não. Certo? Você tem que seguir aquilo que ele está impondo, porque ele é o autônomo, ele é o dono da empresa e não cabe, além dele, outra pessoa. É como uma coroa. E o interessante é que ele nem precisa tanto exercer esse poder, né? O poder vem sozinho. Por ele ser, Ele ele quem já ele tem é. o poder, né? Isso. Por quem ele é. Porque ele é. Agora, quando ele é o rei, ele é o chefe, tá certo? Ele tem o poder, então é igual um rei e uma coroa. Não existe dois reis num lugar, tem que ter um rei. É cabível se o rei, por exemplo, no caso do poder de uma firma, eu tenho poder, a firma é totalmente minha, então eu tenho poder absoluto, tá certo? Mas se eu preciso de capital, então eu vou ter que dividir o meu poder com alguém. Quando você divide o poder com alguém, você perde poder. Então, se você vai dividir com mais 10 pessoas, você só tem 1/10 da firma. Antes era total, agora você só tem 1/10, porque você precisou, as pessoas que estão investindo vão querer algo à parte, vão querer a sua parte. Poder, ele é único, exclusivo para a pessoa, e quando você divide o poder, você diminui o seu poder. Tá certo? Sim, faz sentido. Faz sentido o que eu estou Faz falando? sentido. Quer dizer, o poder dividido significa perda de poder. Perda parcial de poder. Sim, sim. Tá certo? Pode ser que cada um tenha o poder sobre o seu departamento, sobre a Sim. sua ação, mas Sim. o poder geral ele perdeu. O poder geral você perdeu. Desde Perdeu. que, se você está dividindo, você perde poder. Sim. Tá certo? Tem mais uma coisa que o poder ele é diferente, que a gente já está vendo aqui, já estamos falando do poder, vamos falar mais uma coisa sobre o poder. O poder acaba, entendeu? Com a sua morte. Você vai, acabou. Quando Ou um com a líder... sua destituição. Se você Destituição. for destituído, Certo, você também certo. perdeu o poder. Também. Você passa tudo, acabou o poder. Sim. Quando você... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Depois que você pendura a chuteira lá, acabou, você morreu, nenhum funcionário tem medo de você. Lá, caído, você não pode fazer nada. Você pode Não. pagar, você pode... Você Não mesmo, acabou. você perde Já o poder, já era, total. Você não tem poder algum mais. Você não tem poder nenhum. Ou como você foi destituído, porque você não está mais... Ninguém mais tem medo de você porque Perfeito. você perdeu o poder. Você foi mandado embora. Acabou o teu poder. Isso... Você era o chefe da empresa, CEO da empresa. Foi mandado embora. Acabou o poder. Botou o pé para fora da empresa, acabou o poder. Acabou o poder, acabou. Ninguém tem mais medo, ninguém tem mais... Zero. Zero, tá certo? Isto é a questão que existe chamada do poder. Que normalmente a gente vê em grandes chefes de Estado, por exemplo, um cara que é rei. O cara é rei, o cara tem um poder absoluto. A palavra dele é, e você tem que escutar, e você não tem... O exemplo de empresa está perfeito. O CEO, o presidente, Ou você escuta o ou você está dono. fora. Exato. Você não tem... O poder é dele. Você não tem livre-arbítrio nenhum. Dentro dessa empresa, ou você vai fazer aquilo que eu quero, meu amigo. Está na minha mão. Você entendeu que está na minha mão? Que quem manda sou eu. Sim. Só eu. Dentro daquela organização, ele manda em ponto final. Acabou. Isso é verdade. É assim Acabou. que funciona. Assim que funciona. As diretrizes são aquelas. Gostou, gostou, não gostou, beleza. Arruma outro emprego, vai trabalhar em outro lugar. Exatamente. Entendeu? Isto é a questão quando a gente fala do poder. poder. Poder é isso. Quando a gente fala de influência, é completamente o oposto do poder. Influência significa o seguinte, imagina, eu não sou dono de ninguém, não sou dono de você nem nada, mas eu tenho uma boa ideia. Eu tenho uma boa ideia e de repente... Você tem um bom papo. Eu tenho um bom papo. Ou você teve uma excelente ideia, Renato, você teve uma ideia, o que você acha de fazer uns papos cachê? Você veio conversar comigo e você me levou na tua ideia. O que aconteceu agora? Você acabou me influenciando nesse quesito. E eu gostei da ideia, e eu agreguei a sua ideia, e quanto mais pessoas você influencia, mais forte a tua ideia original fica, e se alastra, e domina, e perdura. Sim, perfeito. Quer dizer, quanto mais você divide a influência, no quesito influência não, uma boa ideia, mais luz você tem. A tua luz não apagou. A tua luz era a tua ideia original. Você veio e influenciou 10 pessoas. Se as pessoas pegaram da tua luz, você acendeu 10 caras. Agora a tua luz tem potência vezes 10. Isso aí até, eu acho que vai até mais longe. Quer dizer, você tem o poder da influência, nem pelo que você está falando, e eu estou concordando com isso, eu estou achando que realmente faz total sentido, é que você tem um conjunto de ideias na tua cabeça, ou ideais, que vai mover pessoas.
Então você vê isso nas questões presidenciais. Sai um presidente, o outro não tem mais o poder de fato dele acabou, ele não Sim. tem mais a caneta, Sim. não vai poder fazer nada, mas ele tem o poder de influência sobre um monte de gente com Sim. as ideias dele que o outro não tem. Quer dizer, cada um com as suas ideias vai manipular pessoas ou vai liderar pessoas pela sua influência. pelo poder da Qualquer influência. pessoa é capaz de influenciar outros. Sem dúvida. Entendeu? Você não Concordo. precisa de cargo, você não precisa de dinheiro, você não precisa de propriedade, você não precisa de Concordo. poder. Você só precisa o quê? Ter boa ideia e saber convencer, conversar com as pessoas que vai fazer, que faz sentido, as pessoas vão e acolhem ou não. Você sabe que tem um seriado, Dani. Eu vou ser obrigado a falar, porque isso é muito legal. É. Tem um seriado antigo, já relativamente antigo, ele chama House of Cards. É um seriado que fala de política e ele mostra exatamente isso que você está falando. O poder e a influência, Sério? trabalhando um ao lado do outro. Olha. E o cara que tem a influência, o que ele consegue fazer manipulando o governo, e o cara que tem a caneta, que ele fica meio refém da influência, porque, tipo, ele quer ter a caneta, mas aí o cara da influência também mexe os pauzinhos dele. Então é um jogo de xadrez Interessante. entre a influência e o poder, eles ficam jogando um xadrez enorme, porque o cara da influência quer o poder. Olha só. Por exemplo, apesar da influência que ele tem, ele mexe muito os pauzinhos lá dentro, ele fica querendo subir para o poder, porque, né, ele almeja isso. Mas ele mostra, é um pouco antigo, o tema é política, mas para quem gosta de um pouco de intrigas e tudo mais, House of Cards fala exatamente disso. Interessante. Entre a guerra entre o poder e a Poder e a influência. influência. Exatamente isso. Quer dizer, no lado da influência, quer dizer, você tem uma boa ideia, que não, você tem uma ideia, você convence as pessoas, quanto mais você compartilha uma ideia tua, quer dizer, quanto mais você divide, mais você agrega. Sim. Não mais você perde, mais Sem você dúvida. agrega, mais você agrega, cada vez mais você agrega. E tem uma coisa fenomenal. Muitas vezes, esse nível de influência vem acontecer pós-morte da pessoa. A Verdade? pessoa teve ideias maravilhosas, Verdade. só que nunca ninguém seguiu. Deixou escrito num livro lá, que ele não conseguia vender nem por R$5 o livro na época, quando ele estava vivo. Mas depois foi descoberto, com ideias geniais. E você fala, olha o que escreveu fulano e fulano. E hoje o livro, best-seller, mais vendido, não sei. Coitado, o cara durante a vida penou, tinha essas ideias, mas não teve com quem deixar, etc. Quer dizer, a influência, ela não morre com a pessoa. Sim. Ela continua enquanto tem pessoas que compraram a tua ideia e continuam esse legado, teu que você começou e o original, só tem a aumentar, com você ou não. É muito interessante o que você está falando. Quer dizer, no final da história, a influência ela é baseada em ideais e o poder é baseado no dono da caneta. Ele é o dono da caneta, ele é que manda. É o dono da bola do jogo de futebol. Enfia a bola embaixo do braço, acabou o jogo. Pronto, acabou. Mas o poder da influência é sobre ideais. E aí os ideais, você compartilhou comigo os ideais, você fala, cara, eu compartilho e eu tô com ele. Eu tô com ele porque os ideais dele são bons. Então Sim. aqui eu acho que mostra uma balança. Já começa a mostrar uma Sim. balança nesse nosso tema, que Sim. é quem é o dono da caneta e o outro lado, quem é o dono dos ideais. E como isso aqui vai contrabalançar agora no nosso papo. Vamos andando. Tô gostando. Mas isso é Muito bom. Muito isso é bom. fantástico. Por isso que, obviamente, depois a gente vai ver em coisas técnicas e práticas, quer dizer, além porque, querendo ou não, todo mundo que tem um lar, que tem uma casa, que tem uma família, ele vai precisar ter os dois. Com uma criança, Tem hora que você usa você um, tem que hora usar que o você usa poder. outro. Você tem que usar poder. Mas o carro-chefe, para poder garantir que realmente o teu legado continua, sem dúvida alguma não é o poder, é a influência. A gente vê que quando o poder ele é usado de uma maneira maior do que a influência, não perdura, cria raiva. Sabe? Quando o poder é utilizado, não pode, porque não pode ser daquela pessoa autoritária, etc. Eu não gosto de ser um pau mandado, sabe? Com vara, entendeu? Que é assim porque eu quero, porque você não dá chance para o cara ser quem ele é, então não tem influência boa. Você sabe que você está levando para um ponto que tem outra coisa aqui. A motivação de liderados, vamos falar assim, porque nós estamos falando de liderança. Sim. A motivação de liderados vai ser muito maior se eles compartilharem os ideais da pessoa do que se eles tiverem que agir com a força do poder da pessoa. Claro. Então, mesmo que ele venha e fale, eu mando, eu sou dono, o cara vira as costas e fala assim, aí, desculpa o termo, lixe-se. Eu ia falar outra coisa, Sim. não é lixe-se. Sim. Tá bom. Agora, se o cara compartilhar os ideais,
ele tem uma motivação a mais para trabalhar ali naquela empresa. Ele divide os ideais, ele divide o pensamento. E aí realmente ele vai ter uma força maior para entregar um resultado melhor para a empresa. Sim. Porque ele realmente está motivado para estar ali. É a mesma coisa de você viajar para um lugar que você gosta e não gosta. Você vai para um lugar que você gosta, você vai se divertir. Você vai para um lugar que você não gosta, você não vai se divertir. Você vai fazer um pouco de esforço, Sim. mas... Né, Sim. porque te mandaram ir para lá. Você foi, mas você não gostava. Sim. Então essa influência, eu acho que tem essa questão da motivacional. Eu acho que Sim. não só a questão de liderar, mas a questão de você puxar de uma maneira mais fácil uma massa de pessoas que queira de fato dividir aquele ideal aí com você. Sim. Do que simplesmente sair com o poder e a caneta falando, eu mando, pá, e aí achar que isso vai resolver. Mas tem hora que precisa. Sim, então, a Tem hora que verdadeira liderança completa envolve o poder Sim, e as a duas influência. Mas o básico, o chefe, a garantia está na influência, não está no poder. Eu diria até mais, Daniel, olha que interessante. Eu acho que o cara líder que tem o poder, quanto mais poder ele tiver que usar, significa que a liderança dele é mais fraca. Que sim, a E influência quanto dele mais é mais fraca. influência ele usar, a liderança dele é mais forte. Se Sim, ele conseguir sim. usar nos liderados a Sim. influência dele, Sim, os liderados vão estar muito mais com ele do que pelo poder da caneta. claro. Que é o que você falou, o cara morreu, beleza, não manda mais em mim, agora Sim, vou levar minha vida. sim. Então, eu acho que aqui tem uma dica, já fica aqui uma dica, uma primeira dica muito interessante. Se você tem que praticar qualquer tipo de liderança, leve as pessoas pelos ideais e não pelo poder em si. Isso, pela influência. Se Quanto- você quer que garantia que aquilo continue, Eu estou fazendo um liderança e ideais, eles são, para mim, agora ligados. Agora eu já construí isso na minha cabeça. ok. Que eu acho que a liderança e os ideais, eles vão andar juntos. Os pensamentos, as ideias, nós estamos falando da mesma coisa. Sim. Eles andam juntos. Então a influência, quando você vai exercer uma certa liderança, você vai ter que ficar atento se as pessoas estão te ouvindo pelo teu poder ou se eles estão te ouvindo pelos teus ideais. Sim. Se você não vender os seus ideais para elas, bem provavelmente a sua liderança vai ser fraca. E Claro. o teu resultado não vai ser o maior potencial que você pode tirar daquilo. Não, e te digo mais, quando você vai embora, acabou, morreu ali. Acabou. Morre Claro. ali. Concordo O poder plenamente. morre. Então, você pega assim, vamos pegar exemplos e vamos voltar depois para cá, porque é importante ver a resposta das questões. Mas você pega, Maimônides. Pô, o cara dá 850 anos atrás. 850 anos atrás. A gente fala ainda, Maimônides diz, Maimônides. Pô, o que é isso, Maimônides diz? Maimônides tem poder? Zero. Você tem medo de Maimônides? Não, ele não está nem aí para você. Mas ele teve liderança? Os ideais dele estão sendo falados até hoje. E Urashi, o Exeriato, até hoje a gente fala, os ideais dele estão aqui até hoje, etc. Tá lá. Eu pego mais, estou puxando a sardinha para o meu lado, obviamente, somos do movimento Chabad. Você pega o movimento Chabad, já vai fazer 30 anos que o Rebbe não está mais com a gente. Cada vez tem mais rabinos. O que Cada vez acontece? tem mais É shliach. poder ou liderança? A liderança do Rebbe nunca morre, não cessa, ao contrário, só Poder de aumenta. influência. É um poder de influência gigantesco. Por isso que quando o Midrash fala, para voltar aqui no texto, o exemplo é muito bonito. Quando Moisés, na terceira história, é ordenado de apoiar a mão sobre Josué, apoiar a mão na sua cabeça e transmitir parte da sua glória, parte do seu esplendor, o Midrash fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: o que quer dizer apoiar a mão em cima da cabeça? Como alguém que acende uma vela de outra vela. O que quer dizer dar de sua glória para o outro? Como alguém que esvazia uma bacia para outra bacia. Pá. Calma aí, por que tem os dois? Porque o que representa esses exemplos? Representa influência e poder. Se eu estou deixando o cargo de presidente da onde eu trabalho, eu não sou mais presidente, eu sou um nada. Passei todo o cargo para o outro, uma bacia para outra bacia. Eu fiquei sem nada. Quando você passa o poder, o legado, você vira um cidadão comum. O presidente que deixa de ser, ele vira um cidadão, entre aspas, comum, ele vira uma pessoa E o outro passou a mandar. E o outro passou a mandar, porque você esvaziou tudo que estava no teu copo. Porém, quando eu apoio a mão, quando eu te ensino algo, quando eu te convenço nas minhas ideias, etc., eu estou acendendo uma vela do outro. Quer dizer, o que Deus está falando para Moisés? Moisés, ensina o próximo líder a ter influência e ter poder.
Saiba, Moisés, uma coisa. Você, a vida inteira, foi influência. Sim. Moisés, Josué, achava que Moisés, o problema dele era poder. Quando, na primeira história, Josué fala para Moshe, cala a boca deles, eles estão falando que você vai morrer, que eu vou... Como? Você é o rei! Moshe fala para Yoshua, você acha que eu tenho poder? Eu tenho influência, eu nunca vou morrer. Meus ideais vão ficar para sempre. Tomara todos fossem profetas. Não está escrito tomarem todos fossem reis? Qual a diferença do rei e de um profeta? O rei tem poder, o profeta, influência. É muito importante isso quando a gente está falando. Olha só. Quer dizer que Moisés fala para Yoshua, você está com um conceito errado. Você pensou que eu sou rei? Porque Moisés ele era tanto rei como profeta. Ele tinha poder, ele tinha influência. Sim. Mas entendia Josué que o cargo de Moisés principal era o poder. Moisés fala, não, inshallah, tomara todos fossem o quê? Profetas. Profetas é aqueles que, veja só, quantos reis tivemos em Israel, você sabe? Profetas, você sabe muito mais dos profetas que os reis. Porque os reis passaram a caneta, quantos reis você conhece? Saúl, Davi, morreu aí. Tem 40, sabia? Tem mais de 40. Você sabe o nome deles? Ah, nem sei. Profeta Elial, profeta Isaías, traz legado. Os profetas estão aí, Jeremias. Você grava muito mais nome dos profetas. Por que será que a gente grava o nome dos profetas mais do que o rei? Porque o rei tem poder, o rei morreu, foi embora. O profeta tinha influência. O profeta influenciava as pessoas. Ah, vem cá, meu filho, faça não sei o que mais, etc. A gente repete palavras dos profetas até hoje. Eu gosto de levar, eu acho que aqui a gente tem pontos para serem discutidos para a vida do dia a dia que eu não posso deixar, não posso ficar quieto. Esse é o mais importante. Não consigo ficar quieto. Na educação é mais importante. Porque eu acho que tanto na educação, no dia a dia, a gente quando é liderado, ou a gente quando está numa empresa, eu acho que porque também tem uma coisa da insatisfação de um liderado, porque você vai passar por lideranças na sua vida, seja quer queira, quer não queira, né? Pessoas da classe, pessoas da escola, pessoas do trabalho, pessoas do cursinho, pessoas da faculdade, pessoas do teu trabalho futuro, enfim. Você vai passar por lideranças, e eu acho que aqui também fica um ponto para a pessoa refletir do outro lado, quando ela é, por exemplo, um liderado, eu estou virando agora para o outro lado da mesa, se eu estou um liderado, se a pessoa está do lado de lá tentando fazer um poder, na verdade uma liderança sobre poder, ou se ele está tentando fazer uma liderança sobre influência. Se as ideais dele fazem sentido para mim, ou se ele está simplesmente me influenciando porque ele tem a caneta. Sim. Então, é o cara mais alto da classe, ele não influencia em nada, os caras só têm poder porque todo mundo tem medo, e aí todo mundo respeita o cara porque ele é grande. Então esse cara aqui realmente você não precisa... Não é tudo, a gente tem que respeitar todos os seres humanos, sim, mas eu acho que fica claro que ali é um lugar que você talvez vai falar, aqui eu não pertenço, esse aqui não é o lugar que eu deveria estar, porque esse cara aqui não tem um charme, não tem uma pegada interessante. E te digo mais, e se for essa ideia coletiva da maioria dos... Essa firma vai pro saco. Concordo. Com a morte eu acredito. Porque não teve influência, ninguém vestiu a camisa lá. Não precisa nem morrer. Não, pode falar? Não precisa nem morrer. Ela acaba com ele vivo mesmo. Porque, na verdade, é isso. Eu acho que... Isso é que eu te falei. Eu pensando aqui do meu lado... Por isso que é um tema legal. É um tema legal. Eu pensando do meu lado civil, eu acho que tem uma questão, sim, que os influenciados por ideais, e você citou o Rebbe, por exemplo, que é um caso absolutamente típico disso, ele não precisava usar o poder da caneta. Ele era um cara que tinha... Uma pessoa que tinha ideias que as pessoas... Bom, de novo, tudo isso que a gente tá falando, ninguém sabe da nossa história tanto, uns sabem, outros não sabem. Você era sefaradi, que era outra linha completamente diferente, foi viver do lado do Rebbe e falou, pra mim, acabou, eu sou isso aqui. Eu não sei o que era antes, mas agora eu tenho certeza que eu sou isso aqui. Porque você, na verdade, vai ser influenciado pelos ideais da pessoa. Sim. Então, eu acho que aqui fica, assim, um ponto de reflexão para que as pessoas comuns, nós, no dia a dia, nas nossos trabalhos, casas, escolas, seja lá onde for, tentar fazer uma discussão saudável quando você está em algum ambiente onde você não se sente influenciado pelas ideias que estão ali dentro, para decidir primeiro se você deve estar ali ou não. Porque você pode tomar essa decisão. Você pode tomar, eu não quero estar ali, eu vou embora, não é para mim. Aqui está me fazendo... E eu acho que isso, na verdade, faz mal.
Se você fala, eu vou naquele lugar, aquele lugar faz mal, aquelas pessoas fazem mal. Não são as pessoas nem o lugar, é que você não compartilha dos ideais. Exatamente. Se você compartilhasse dos ideais, você não ia sentir nada de mal. É o que você está falando, deixa serem profetas. Enquanto está assim, está uma delícia, todo mundo tentando influenciar todo mundo. Lindo. Siga as ideias que você achar que fazem mais sentido para você. Claro. Agora, se você vier com a canetada, com a marreta na minha cabeça, falando, você tem que me respeitar, Assim tem que ser. eu vou dar uma marretada, aí você vai realmente não vai ter tesão de estar ali. Você não vai ter estímulo, você não vai ter motivação. E você vai achar aquele ambiente, cara, eu venho para cá e me sinto mal perante essas pessoas. Porque você não compartilha dos ideais delas. Sim. Acho que aqui, porque a gente vê isso no dia a dia. Muito, Dani, muito. Tanto para pessoas que lideram, quanto para pessoas lideradas. As pessoas que lideram, acho que podem agora, porque tem muita gente que está ouvindo a gente hoje, Dani, que tem esse problema. Tem o problema de estar numa empresa que não está feliz, tem problema de estar numa escola que não está feliz, tem problema de estar numa família que não está feliz, tem problema de amigos que não está feliz. E, cara, e às vezes eu acho que o grande ponto é se você divide ou não divide os ideais daquele grupo. Se você não dividir os ideais com aquele grupo que está ali, se você não tiver ideias que minimamente se alinhem com aquelas pessoas que estão ali, você vai acabar tendo um problema de relacionamento com essas pessoas porque você não divide ideais. E talvez você vai se sentir liderado por pessoas que não têm a menor importância nem divide a sua ideia. Você vai sofrer. Vai sofrer. Você vai sofrer. Vai sofrer. Sim, e essa questão que você está falando não é apenas em trabalho, porque essa questão que a gente está abordando é no dia a dia. Estou falando em casa, você tem um filho, você está exercendo o seu poder, você não está influenciando ele. É um problema que você não encontrou a linguagem certa de envolvê-lo. Você não está influenciando o teu filho, cara. Você está ligado? Fato. Você não está influenciando ele, o que vai ficar? Só fica aquele poder. Ele só te olha como um cara que está Com o cara que manda. ou que bate, ou que bate, que ou manda, que você tem poder. Detesto você, porque você se torna uma pessoa, sabe, intragável pro teu filho, porque você só age com poder. É verdade. Entendeu? E é verdade. Não adianta a gente falar que não é verdade. Se é, a verdade é que a gente, no dia a dia, eu acho que o que te move, quando você pode escolher, né? Se você tem o poder da escolha, o que te move é o que te faz bem. Você não vai querer fazer um negócio que te faz mal. Sim. Ninguém vai curtir fazer um negócio que faz mal. Sim. Você vai no que te faz bem. E o que te faz bem são as coisas que se alinham com o seu pensamento. Então, por isso que é difícil uma pessoa sedentária ir para uma academia. Ele não se alinha com o pensamento de ter que ir para uma academia, fazer exercício, não faz sentido para ela. Agora, se você falar para ele, fica em casa, sentado no sofá, ele fala, opa, beleza, tô com você e não abro. É a mesma coisa. Então, assim, eu acho que aqui, esse ponto que você está levantando, de novo, acho que vale uma reflexão para quem lidera. Se você está exercendo o teu poder em cima de sua liderança exclusivamente em cima de poder, e isso seria um problema seríssimo, porque você realmente não está influenciando ninguém, você só está fazendo as pessoas andarem no chicote, ou se você está conseguindo exercer algum poder de influência com as suas ideias, os seus ideais, aquilo que você está ali para fazer. Sim. Então, você está vendendo o seu objetivo, seja para tua família, seja para teus amigos, seja para tua empresa, porque se não tiver, tem um problema sério. Tem problema. E eu gosto do exemplo que a gente tinha dado, porque isso exemplo não é exemplo nosso, é exemplo do Midrash, quer dizer, os nossos sábios falam esse exemplo. Quando fala sobre o lance da influência, fala acender uma vela. E aqui é uma coisa muito importante que você falou, que é o seguinte: ninguém nasce gostando de academia, ninguém nasce, entendeu? Isso que é importante dizer o seguinte: então o que adianta? Eu não gosto, pronto. Não. Primeiro, para mim, apresentar uma ideia, eu preciso ser convincente. Pode ser que aquela pessoa, no início, ela não está com você totalmente. Fato. Então, quando que é considerado que realmente eu prendi uma outra chama, uma outra vela? Isso é uma coisa que também nós sabemos, é muito lindo isso. E a gente aprende isso do acendimento do candelabro no templo. Então, o Cohen, quando ele acende uma vela, está escrito que a vela tinha que ficar com a chama acesa por si só. Todo o tempo que o Cohen estava com a chama lá na frente, com a vela lá, segurando pavio com pavio, ela está acesa o outro lado, mas ela está sozinha? Não, ela está comigo? Então você não influenciou ele totalmente. Tanto é que você vai embora, aquilo apaga. Então as coisas têm que ser... Você está entendendo que... Super. Quando a gente está falando de influência, não é assim, pô, falei que todo mundo acata. Não, calma aí. Você precisa... Entra na minha, vamos pensar, pensa comigo. Aí de repente você vai vivendo. Por enquanto você está precisando de mim, porque eu sou o precursor. Eu que comecei toda essa ideia, então você ainda não está ligado. De repente eu vejo que você pegou a ideia totalmente. Cara, aí é uma chama total. Então, às vezes é um investimento. A gente não pode sair do princípio, sabe? Não gostei, acabou. Não, seja persistente.
tenta influenciar com as palavras certas, adequadas, entendeu? Não no porrete, entendeu? Não no poder. E de novo eu vou para o outro lado, a pessoa que está num determinado ambiente, seja porque ela está ali, porque é uma escola que foi colocada, seja porque é um emprego que ela conseguiu e ela está ali exercendo o trabalho dela, eu acho que também vale, por outro lado, um exercício de ter uma, vamos chamar assim, de uma mente aberta. Eu acho que ela tem que ouvir um pouquinho, eu acho que ela tem que também dar uma chance, sabe? Porque senão parece esse negócio da academia que eu não gosto, não vou. E também não é assim, eu acho que você tem que dar uma chance para que o outro lado... Sabe, eu ouvi uma coisa uma vez, eu gostei disso. A pessoa me falou assim, eu sei que você não curte, vamos supor, champignon. Não curte champignon. Experimenta, mas queira gostar. Queira gostar. Porque se você já for, ai, isso é horrível, nojento, já vai pôr na boca, você já saiu do princípio que você já não gostou. Então eu acho que no dia a dia, que a gente não tem todo esse poder de poder falar, eu só vou estar onde eu quero, eu só vou estar onde eu gosto. Não, isso é impossível. Então eu acho que tem aí um ponto que a pessoa tem que falar, sabe, queira gostar, dá uma chance. Veja se aquilo ali não faz algum sentido para você. Porque de repente você vai ser influenciado positivamente e aquele ambiente que de repente para você era um lixo pode passar a ser gostoso. Sim. E às vezes você vai estar lá porque você não vai ter outra chance, porque escola, vamos usar a escola. Pai botou o filho na escola. Ele vai tirar o filho da escola porque o filho fala, não gosta de ir lá, vai embora, quero ir embora. Todo filho não gosta da escola, todo mundo quer ficar em casa. Mas se o filho está falando quero, se ele tiver que ficar lá, queira gostar, tem uma chance. Dá uma chance para o emprego, dá uma chance para a sua comunidade, dá uma chance para os caras do teu prédio. Meu prédio tem problemas, assim, todo mundo uma discussão gigante lá, uma bateção de boca, sabe? Mas, tipo, queira gostar, tenta entender o outro. Eu acho que aqui é o ponto, tenta entender o outro, tentar entender, porque também o lado que ouve, também não pode ser 100% fechado, né, Dani? Porque se o lado que ouve é 100% fechado, também, mesmo que a influência seja boa, você também não está nem deixando aquilo entrar, você não está nem absorvendo, né? Você não está nem aproveitando do que você podia estar absorvendo de bom. Porque você já vem com a casca, né? Você já vem para bater na casca e já, pum, nem aqui nem entra. Então acho que tem... Eu estou gostando de fazer essa reflexão do outro lado, porque tem muito líder, mas tem muito liderado, né? Tem muito liderado. O Rebbe só tinha um, o Shluchim tem 15, 20, 30 mil, sei lá quantos, uma pancada de 1000. Mas é curioso, uma vez o Jonathan Sacks, o rabino aqui, né, que faleceu na Inglaterra, o rabino Jonathan Sacks, ele usou uma expressão muito bonita. Ele falou, enquanto professores criam alunos, entendeu? O Rebbe, que era líder, criou líderes. Por que ele criou líderes? Essa ideia, ele acendeu a minha chama. Então a minha chama vai acender outras. Entendeu? Vai acender outras porque a ideia dele é muito boa, o que ele vendeu é muito bom, ele estava confiante, ele viveu feliz, alegre, me traz felicidade naquilo que eu faço, eu vou continuar esse legado, porque é bacana. Por quê? Porque não tira de mim. Você não está tirando nada de mim. O fato de você agregar, só você está fazendo, você só está trazendo mais luz para o mundo, entendeu? Eu acho assim também. Eu concordo com você que a pessoa não pode ter um preconceito. O cara já, não pode, não sei, a pessoa ela precisa. Mas eu também acredito na persistência. Sabe, você como líder não pode falar, eu tentei, não adiantou. Não. Sim, ou você é líder, não é. Você acredita no teu ideal? Vai fundo. Vai ter pessoas que não vão gostar, vão ter pessoas que vão falar contra, etc. E pode ser que agora, nesse momento, pode ser que mais um pouquinho ele vai. Espera mais um pouco. Não, e pode ser que tenha uma hora que você vai ter que usar o poder. Tem uma hora que você vai ter que usar a parte dura da história também. Tudo bem, faz parte. É o que você falou, às vezes vai ter que ser duro com o teu filho. Sim. Principalmente filho. E aí precisa tomar muito cuidado que na hora da educação, entendeu? O poder, ele deve existir, não estou falando que não, mas é sempre numa primeira instância, quando o teu filho ainda não está formado, não adquiriu ainda a idade. Você me lembrou uma cena que eu vou te contar. Isso é muito importante da gente falar, sabe? Você não pode ter poder de um criança, olha, meu filho tem 30 anos, eu quero ter poder sobre ele. Não vai funcionar, entendeu? Claro. Mas você me lembrou uma cena da minha mãe, a gente estava na mesa, todo mundo comendo, e tinha um filho de um amigo da família, um amigo da família estava sentado na mesa. E tinha creme de abacate de sobremesa. E aí ele falou, não gosto. Aí minha mãe não era brincadeira com isso. Você não gosta? Você já experimentou? Não experimentei, mas não gosto. Ela falou, não, come um pouquinho. Aí ele falou, não gosto. Isso é verde. Aí ela falou, não, mas é gostoso. Você tem que experimentar. E aí ele pegou e falou, eu não quero. Aí ela pegou e pôs a colher assim, pertinho da boca dele. Sim. E falou, come, é gostoso. Aí ele falou, não quero. Ela pegou e fez assim, pum, na boca dele. Aí pá. Aí, sabe quando bate a cabeça no bolo? Aí pá. Aí ele, nossa, isso é uma delícia. Você pode me dar um pouquinho? Então assim,
quando você não experimenta, você não sabe, Sim. tá certo? Então eu tenho que usar o poder, Sim. pôr na boca dele, e aí ele fala, pô, que delícia. Ela não bateu pra machucar, óbvio, bateu pra fazer, sujar a boca dele lá. Mas a hora que ele experimentou, pô, isso é gostoso, me dá um pouquinho. Entendeu? Então, tipo, é isso. Eu acho que tem uma hora que é do poder. Sim. Tem a hora que é do poder. E eu acho que aqui também você está mostrando isso, quer dizer, esse equilíbrio do poder e da influência. Claro. Então a liderança, no fim da história, é os dois. Claro. É os dois. Você tem que saber usar a ferramenta certa. Claro, sendo que o carro-chefe é a influência, porque é ela que vai perdurar. O poder caduca, com o poder você morre ali. Sim. A influência fica. Sim. O poder vai. Sim. E aí é o que você falou, vale para a família, vale para amigo, para a escola, o que você quiser. Em qualquer Se você lugar. não exercer o poder de influência sobre os liderados, sim. você não vai reter nada morre e aquilo lá morre lá. Morre lá. Entendeu? Não, e perde força, né? Quer dizer, você tinha ali um potencial de desenvolver um grupo, desenvolver uma empresa, de desenvolver um resultado, de ganhar alguma coisa de verdade, um grupo de pessoas, um time de futebol, o que você quiser falar. E se a liderança não for feita em cima de de uma certa influência, então, já perdeu. Já perdeu. E você pega o comunismo, o socialismo, você pega tudo, tinha poder demais. Não, imagina. Perdurou? Não. Teve influências, as pessoas tinham medo. Eu gosto de falar, quando eu falo de liderança, praia. eu gosto muito de falar de futebol, porque eu acho que o futebol ele tem uma coisa interessante que, assim, muita gente já viu isso. Você pega 11 jogadores que custaram uma fortuna. Bilhões. Os caras ganham trilhões, culhões. É um negócio de dinheiro que não acaba mais. Sim. E é um time lixo. É um time lixo. Sim. Você acha que não tem poder em cima deles? Você acha que tem um monte de gente lá falando, você tem que jogar. Mas o cara não deixa entrar. Ele é mais poderoso que o rei. Sim. Então ele não joga. E aí, se ele não jogar, meu amigo, ele e os 11 não jogam, acabou o jogo. Mas isso que é verdade, acabou o jogo, não tem time. Então, para você montar um time, você precisa ter um poder de influência. E muita gente fala no futebol, é porque ele é bom no vestiário, esse técnico é muito bom no vestiário. O que quer dizer é muito bom no vestiário? Ele não dá toalha para os caras se secar, ele faz os caras se unirem. Ele faz o grupo ficar ligado pela cabeça, e não pelo coração, pela cabeça, e não simplesmente, cada um com o seu dinheiro, deposita no banco e dane-se, entendeu? Porque é isso, eu acho que você está mostrando uma coisa que vale, de novo eu vou falar, vale para os dois lados, para líderes e liderados, porque os liderados são muitas pessoas, e você tem que conseguir também deixar uma portinha aberta para ver se aquilo faz sentido. E se não fizer, Dani, por honestidade a você mesmo, você deveria sair. Claro, você tem que procurar outra coisa para ficar feliz, senão você vai ficar infeliz toda a vida. O que eu acho é o seguinte, que se tem uma pessoa que ela tem poder numa firma, etc., que ele é o que se ele tem uma pessoa na qual ele confia que esta pessoa fará o serviço da influência na comunidade dele, na firma dele, tudo, etc., tá lindo e maravilhoso. Valorize também. ele, né? Tá lindo e maravilhoso, porque muitas vezes, estou falando em firmas grandes, o funcionário não tem nada a ver com o patrão ele nunca viu. Fato. Ele nunca viu. Fato. Ele não sei. Agora, se o cara que está lá, que é o CEO lá, que tá com as pessoas, tem esse poder de influência, não poder, tem essa liderança de influência, está bonito na fita. Não, e você sabe que eu acho que isso também é uma coisa que vai passando de cima para baixo. Porque se você vê, né, se as pessoas veem um monte de gente feliz aqui em cima e eu não estou feliz, alguma coisa deve estar errado comigo, porque está todo mundo feliz menos eu. Quer dizer, isso aqui é alguma coisa que realmente tem. E o cara vai passar a se analisar se esse cara de cima tiver influência. Mas eu acho que também tem aquela coisa de que o cara de repente manda embora um cara desse. Ele manda embora um cara porque ele é um bom influenciador e ele é mandado embora por causa do ego do dono. Aí ele se mata. Não, o cara tiro no pé. Que ele deveria fazer na verdade. E a gente vê muito isso, hein? Porque é isso que você fala da liderança do Rebbe. Ele fez um monte de líder. Você tem que conseguir fazer um monte de líder. Você tem que fazer um monte de gente na tua empresa, na sua escola, ou seja onde for, no teu time, que são pessoas que estejam preparadas para passar boa influência para as outras. Você acha que o Rebbe achava uma ameaça a um Chile que ele criou, que está fazendo coisas que pelo contrário. Pelo contrário, você está difundindo as minhas ideias. Que mais feliz eu posso estar? Exato. Eu acho que aqui tem, eu acho assim, para nós, que a gente está tentando trazer para as pessoas as coisas, né, nessa ligação, Torá, a vida do dia a dia, eu acho que isso aqui é uma lição, acho que talvez uma das melhores que a gente passou. Eu adorei essa lição, porque para mim é como garfo e faca. Cada um tem a sua influência, tem a sua função. Você uma hora tem que usar o garfo, uma hora você tem que usar a faca. E você tem que saber usar as ferramentas que estão na tua mão. Exato. Então acho que aqui a gente está mostrando para as pessoas que existem duas ferramentas que andam em paralelo, podem ser usadas a qualquer momento, mas que se a pessoa conseguir usar a ferramenta da influência
muito mais força do que a ferramenta do poder, ela vai ter muito mais chance de fazer o sucesso aparecer perto dela, de ela ser um líder de qualidade, ser o líder que realmente faz com que as coisas aconteçam de fato. Mesmo quando ela não existir, mesmo quando ela saiu do cargo dela. Perfeito. Porque aquilo vai ficar. Ficou. Claro. Na gestão do fulano era tal. Isso. E olha a influência que aconteceu, não sei como é essa influência que aconteceu por conta. Sim, e você vai pegar uma equipe pronta, você vai pegar o cara que saiu e chegou outro, a hora que o cara chega, ele vê um monte de gente super bem com influência total de um determinado líder, e aquele cara vai conseguir influenciar de novo para aquilo andar em uma boa qualidade. Isso é incrível. E você vai vestir a camisa e você vai ficar feliz, porque você faz parte de uma equipe boa, que vive bem, que está feliz, com propósito, com crescimento, puxa, deixando algo... Eu não sei se eu já falei essa historinha aqui, mas tem uma história que eu gosto muito. Final, ele, infelizmente, eu não sei como ficou, nem acompanhei o fim do cara, mas esse cara é o seguinte, eu não sei se eu já falei aqui ou não, você é excelente de memória, você vai saber. A história da Nissan, já contei a história da Nissan alguma vez? Você falou. Do cara? Sim, não sei em que episódio a gente falou. Isso, é um brasileiro que foi lá e assumiu a Nissan. Sim. E um cara numa corporação de 100 mil pessoas, ou 80 mil, gente pra caramba. A Nissan tinha gente que não acabava mais. A Nissan tava quebrando. Entrou um cara. Reverteu a Nissan para ser a maior montadora de carros do mundo. Cara. Ele não mudou os 100 mil pessoas que estavam lá, mudou o CEO, tirou um CEO, botou outro. E aí talvez eles estavam lá sobre a mão de uma mão dura de poder, e aí de repente entrou um cara que trouxe uma influência, influenciou a cadeia e se difundiu o valor. E aí, difundindo o valor, as coisas vão ficar muito mais produtivas, muito mais resolutivas e provavelmente um resultado muito melhor. Então, eu acho que esse episódio, a gente pode aqui, começando a fazer os nossos resumos de fechamento. Sim, só para uma coisa só, sim, das histórias ditas agora, só para poder concluir. Dá para entender primeiro a história, porque que Moisés falou, tomara que todos sejam profetas, sim, tomara que todos sejam velas, etc. Tomara que todos influenciem, todo mundo pode influenciar. Lindo. Na segunda história, quando ele queria o primo queria poder... Poder não, ele está mexendo com o meu trono. Se ele vai pegar meu trono, ele vai fazer coisas horríveis. Falou, não, preciso lutar para jamais eu perder. Ele querer o trono não é uma boa influência. Não, definitivamente não, exatamente. Porque imagina eu queria influenciar as pessoas. Exato. E no segundo, quando Moisés realmente está indo embora, então Deus fala para ele, olha, a liderança, ela consiste em duas coisas. Você tem uma boa influência, apoia a mão sobre o outro, igual uma vela, mas também você precisa dar. Você vai precisar esvaziar o teu para poder dar para o outro, você vai passar o poder para o outro. Então é muito bonito, sim, quando você pega... agora sim, pode resumir. Não, eu acho que e no fim da história, eu sempre vou para essa história dos líderes e liderados, que o que você está falando é muito forte, e eu acho que no fim da história, quando você vai viver num ambiente onde tem liderança acontecendo, seja tua como líder, ou seja como liderado de um determinado time, grupo, família, ou seja lá o que for, de você também saber argumentar com quem está te liderando, ou você saber argumentar com quem está sendo liderado, para tirar da pessoa se ela está conseguindo ser influenciada positivamente por você. E do outro lado, você também poderia estar argumentando para falar, olha, posso entender melhor a sua ideia? Posso entender melhor o que realmente a gente está propagando aqui? Porque no fim da história vai para a história do que hoje está muito no comum, tem que ter propósito. A vida tem que ter propósito, que a gente falou também de propósito nos nossos episódios. Mas se você não tem propósito, não dá para ficar lá, então você tem que ser natural, ou você tem que proteger o ambiente, senão você não é, você está fora. Então assim, eu acho que para isso tem que ficar claro que a relação líder-liderado, e é óbvio que o líder vai poder usar o poder no momento que ele quer, e que ele precisa. Que ele precisa. Mas, de fato, eu acho que tem aqui uma ligação que pode acontecer dos dois lados, tentando buscar aonde está a influência e as ideias que possam ser compartilhadas para a gente fazer um resultado melhor, já que você já está naquele ambiente, sim, já que você já faz parte daquele ambiente. Sim. Então, acho que assim, para a gente conseguir fazer ir fazendo nossos fechamentos, nossos resuminhos de fechamento, eu acho que fica aqui para mim uma coisa bem clara. Em liderança existem duas ferramentas que você pode usar no momento oportuno e da forma que for melhor para aquele momento. O poder e a influência. Sendo que o poder, ele geralmente não vai trazer resultados das melhores... Ele vai corrigir. Acho que até isso. O poder, ele corrige, ele acerta, eu acho que
é a ferramenta grossa, é aquela... Mas depois, se você não tiver influência, aquilo não permanece. E quando Aquilo dividido, você perde. Quando dividido, perde. Quando morre, vai embora. Quando morre, vai Ou embora. quando você sai, vai embora. Isso é importante. E aí você também tem... Você falou uma coisa aqui que também, às vezes, dividir o poder através da liderança... Desculpa, a liderança através da influência é bom. Dividir o poder pelo poder não é bom. Não. A liderança se dividir pelo poder não é bom. A liderança se dividir pela influência é positivo. Sempre. É positivo. Você não perde. Não só você não perde, como você impulsiona Você as aumenta. ideias. Você aumenta a luz. Você Isso. aumenta a energia. Exato. Você não perde o Você seu propaga de uma maneira muito maior. E você não precisa estar aqui. Não. Você largou fato, isso aqui, não. meu amigo, você pode ir embora e continua ainda só sobre sua influência. Olha o que você fez, tudo foi por conta de você. Perfeito. Eu acho que eu acho que vai dando pra gente uma conotação exata do que foi o nosso episódio de hoje. Sim. Como nós estamos de tempo, Carol? 5 tá bom. E o que eu acho que um detalhe aqui sobre isso que a gente está falando é o lance da chama também. A pessoa que está influenciando, o cara que tem a liderança através da influência, ele tem que sentir se o influenciado ele já está no nível de que ele pode influenciar outros. Sim. É extremamente importante Pode isso. seguir o caminho. Isso cabe, porque senão é o que muito acontece em alguns lugares. Você começa a acender o cara, depois você vai embora, o cara paga. Ele não pegou no tranco, ele não pegou no tranco, foi fogo de palha. Ele pareceu que estava interessante, mas ele não acendeu, ele precisava de você que está lá do lado. Você saiu, olha, esfriou, acabou. Boa. Isso é muito importante. Então, o cara tem que ter esse feeling. Quer dizer, o influenciador, que a gente está falando, que usa a sua influência como liderança, precisa saber se o outro realmente chegou lá a ponto que ele já está bonito, ele tem a luz própria, que ele pode também acender outros ou não. Porque se todo tempo que o influenciado ainda não alcançou lá, você não terminou, influenciador, a sua tarefa. Verdade. Não abandone, o cara vai pagar. Então, é tão forte isso. E a gente vê acontece isso muito também. Por exemplo, você pega pessoas aproximam da religião. O cara aproxima, tá lá com o rabino, legal, que legal, o cara lá. Se aproximou o cara, mas você esqueceu de estar continuando, de estar do lado do cara, porque a luz dele parecia que estava brilhando, mas começou a diminuir. Sabe o que aconteceu? Só não acendeu. Porque todo mundo no dia a dia também, né, ele tem as oscilações no dia a dia, Sim. suas questões pessoais, a sua vida que te influencia. Então, eu acho que se você quer criar um liderado, você tem que realmente... Tá lá. Tá lá. Você tem que ter presença. E garantir que o fogo dele ajuda. O fogo Isso. dele vai acender outros. É verdade. Só tem a ganhar. É verdade. E você sente isso, viu, no dia a dia. Quando as pessoas começam a pegar e elas estão com você, e aquelas pessoas que nem tanto, e aquelas pessoas que não estão nada. Você consegue ver claramente quem está no teu sonho, quem está voando no teu voo, né? Quem está com você no avião. Muito bom. Ok, pessoal. Vamos aqui abrir nossa cervejinha. A Carol, nossa produtora, colega, amiga, editora, deseditora, ela que faz nossas alegrias aqui, nossos episódios irem pro ar. Você viu que até as duas porções que são chamadas da vida de grandes personagens da Bíblia foi quando eles morreram. Vai Yaakov viveu. Vai Sara morreu logo em seguida. No segundo versículo, os dois morreram. Porque é chamado a vida deles, porque a vida deles era influência. Eles deixaram de existir, mas eles continuaram vivos. Porque a influência deles era contínua. Olha como os temas estão ligados, viver e existir, está continuando. Você continua vivendo quando você influencia pessoas. Não é interessante isso? Mas eu tô... A Carol hoje tá agressiva. Seu Shalom. Tá ótimo, Carol. Pera, vou ter que abrir aqui, porque essa aqui, ela tá dura. Muito bom. Muito bem, pessoal. Caiu. Tá bom. Espera só um minutinho, viraremos aqui as nossas páginas para que a gente possa fazer o nosso merchan, nosso speech de fechamento, tudo muito bonitinho. Então nós estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do nosso Papo Kasher. E vamos abrir aqui nossa cervejinha, que é para fazer o nosso Lechaim e dar um final do programa mais feliz. Com agradecimentos para BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, onde estão instalados os nossos estúdios e que eles são extremamente incríveis de ceder para a gente esse espaço.
que fica lindo, que faz os nossos episódios aqui acontecerem de uma maneira mais feliz. A gente espera vocês então, e aqui termina o nosso programa, a gente espera vocês na semana que vem, terça-feira, 8h30 da noite, nos nossos canais de YouTube, Spotify, no Instagram, para que vocês assistam o nosso próximo episódio. E esse próximo episódio vai dar que falar, Rabino Dani. A pergunta é, e aí? Signos e horóscopo, verdadeiro ou falso? Rabino Dani vai ter que explicar isso bem direitinho. Pessoal, compartilhem com amigos, inimigos, falem para as pessoas do Papo Kasher para que a gente vá difundindo as nossas ideias mundo afora. Rabino Dani, Lechaim, Lechaim, e até a próxima terça-feira.